graça e a paz, que alegria poder estar aqui com vocês, podendo trazer uma mensagem de amor, poder transmitir daquilo que o Senhor tem dado ao nosso coração, para também vocês poderem serem edificados pela palavra do Senhor. Hoje nosso caríssimo reverendo Idemar, ele está em viagem, mas eu tenho certeza que logo logo ele estará de volta aí com vocês, provavelmente já semana que vem estará aí já com vocês. E hoje eu estou aqui para trazer então uma palavra para vocês. Bom, eu quero trabalhar com vocês, já convido o pessoal a dar uma ligada. Se você está recebendo isso pela internet, quem sabe pelo YouTube, você já também passa isso para outras pessoas, que é muito importante nós divulgarmos a palavra. E hoje eu quero compartilhar com vocês o Salmo 46, é o salmo que eu quero trazer ao coração de vocês, tá bom? E o tema é Nosso Deus Suficiente. Então, fique bem ligado, participe do programa, eu tenho certeza que nós temos aqui algo para o teu coração, tá bom? Saiba que Deus tem algo preparado para você. Nós estamos aqui através da Igreja Presbiteriana do Brasil, a igreja daqui de Dourados, Central de Dourados, conhecida também como Igreja do Relógio. Então, com isso, eu tenho certeza que você tem algo para experimentar de Deus para a sua vida neste dia que o Senhor está lhe proporcionando assistir esta mensagem, tá bom? Então, fique aí também com os nossos colaboradores. E eu tenho certeza que também são pessoas que estão ligadas nesse programa, querendo que o melhor de Deus chegue ao seu coração. Até daqui a pouco nós vamos trazer a mensagem para você. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg Administradora e Corretora de Seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg Administradora e Corretora de Seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Estamos de volta aqui na TV Gran Dourados com o programa Andando com Cristo. E como eu disse no bloco anterior, eu quero trazer para vocês neste dia um salmo para o teu coração. O salmo é o salmo de número 46. Esse salmo é maravilhoso, é algo de Deus para você, para que você possa ser edificado. Eu quero ler aqui com você então esse salmo de número 46. Preste atenção. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, é esta palavra para o seu coração aqui neste dia. Bom, eu quero trazer algumas questões peculiares sobre este Salmo 46. A primeira delas é a questão de que, quando Martinho Lutero escreveu um famoso hino chamado Castelo Forte, como qualquer canção que nós vamos compor, nós temos que ter uma inspiração. Bom, o momento que Lutero estava vivendo era um momento de perseguição. Ele estava tendo que fugir, se esconder no castelo de um rei. Ele estava ali anônimo, quieto, ele nem publicava as coisas no nome dele. E ele, em meio a este momento, ele compôs um hino simplesmente maravilhoso, que é o Castelo Forte. Esse hino tem mais de 500 anos de idade. E quando ele escreve este hino, ele é inspirado pelo Salmo 46.
Por isso que esse hino também é tão importante. E por isso que também este salmo é tão importante. Outra coisa bem interessante, João Calvino faz um comentário muito interessante sobre este Salmo 46. Bom, nós sabemos que os salmos, eles não são escritos igual aos outros livros da Bíblia. Se você pega qualquer outro livro da Bíblia, ele é escrito somente num período por um determinado autor. Já o livro de Salmos foram escritos em períodos diferentes da história e por autores diferentes e com estilos literários também diferentes. E temos que lembrar que os salmos são escritos para serem cantados, por isso que é salmos e hinos do Senhor. Por isso esses salmos trazem coisas maravilhosas para o nosso coração. E hoje eu quero compartilhar com vocês exatamente esse salmo, o Salmo 46, trazendo aqui para vocês o que o Senhor tem para as nossas vidas. Muito bem, vamos só trazer aqui, lembra que eu comentei com vocês que ele é um salmo comentado também por João Calvino. Bom, os estudiosos não são unânimes, é claro, mas aqui eu quero concordar com João Calvino, que relaciona este salmo à época do rei Ezequias de Judá. Ele estava cercado pelo exército de Senaqueribe, rei da Síria. 46 cidades e vilas de Judá foram saqueadas. Mais de 200 mil residentes foram levados cativos, junto com muitos despojos. Pelo menos 185 mil soldados estavam cercando Jerusalém, e parecia apenas uma questão de tempo, antes que a cidade simplesmente caísse. Mas o orgulhoso Senaqueribe não reconheceu o fato de que o Deus de Ezequias e o Deus vivo de quem não se pode zombar. Então Ezequias orou ao Senhor, Deus falou em uma noite e o anjo do Senhor derrotou Senaqueribe, matando 185 mil dos seus soldados. Isso está descrito lá em 2 Reis, capítulo 18, 19, 2 Crônicas, capítulo 32. Por que eu estou citando isso? Porque Davi, ele coloca este salmo nesse período histórico. Por isso é tão importante entendermos o que estes salmos trazem e o que eles trazem na sua história. Bom, quando surge o problema, como surgiu naquele momento em que Israel estava sendo destruída pelo Império Assírio, e aí então nós temos Ezequias que passa a orar a Deus e ele vê um agir de Deus tremendo, destruindo completamente o exército de Senaqueribe. Nós temos que entender aqui algumas coisas que eu quero trazer para vocês. Primeiro, quando o problema surge, Deus é suficiente para ajudá-lo. Quando o problema surge, Deus é suficiente para o ajudá-lo. Em primeiro lugar, o problema vai atingir os piedosos. O que eu quero dizer com isso? Se nós prestarmos atenção no que nós acabamos de ouvir, nós vamos ver que muitos foram levados cativos ali pelo Império da Síria. Muitos tiveram suas casas destruídas, seus bens roubados, alguns parentes até mesmo mortos. Nós temos que lembrar que apesar de estarmos dentro do propósito de Deus, não somos imunes aos problemas que acontecem no mundo, às coisas que estão ao nosso redor. O problema também atingirá os piedosos. Isso tem que ficar muito claro no seu coração. Nós somos suscetíveis completamente a ações que estão acontecendo ao nosso redor. Uma guerra, uma fome, um maremoto, um terremoto, um vírus, como é esse. Nós sabemos, por exemplo, de vários irmãos nossos que já foram recolhidos aqui, estão hoje nos braços do Pai, porque morreram. Porque esse vírus, sim, ele tem matado pessoas, ou seja, ninguém está imune. Porque eu estou com Deus, porque eu pertenço ao Senhor, eu não vou ser atingido. Eu não sou melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Por isso nós temos que entender que o problema também atinge os piedosos. Então qual é a diferença? Por que é tão importante entendermos este salmo hoje e trazer para as nossas vidas? Exatamente por causa disso, porque qual é a diferença, então, de uma pessoa que está sem Deus daquela que está com Deus? A confiança, a segurança, a convicção, o descanso, a certeza daquele Deus que é um Deus que age, um Deus vivo, um Deus de misericórdia, um Deus de graça,
um Deus que está nos abraçando, que está nos acolhendo, que está nos envolvendo no seu poder. Nós temos que ter essa certeza, mesmo que alguma coisa má possa vir nos atingir, nós não temos que temer, nós temos que estar confiantes, nós temos que saber que Deus está conosco, apesar dos momentos mais difíceis que passamos. Este momento da história, por exemplo, em que estamos vivendo, onde tudo está fora do controle, coisas estão trazendo ansiedade no coração das pessoas, as pessoas estão aí volúveis por tantas questões que podem vir a acontecer ainda. Confia no Senhor, confia no Senhor, saiba que apesar de tudo, Deus está no controle de toda a história, e eu vou mostrar isso através desse salmo. Então, o primeiro lugar é esse, o problema pode sim atingir o piedoso. Em segundo lugar, Deus é suficiente para ajudá-lo. E aqui eu quero que você compreenda esse salmo em 3 partes. Vamos ver. Do versículo 1 ao 3, o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria e os montes se estremeçam. Do versículo 1 ao 3, o que nós podemos aprender? Primeiro, Deus, o refúgio contra a fúria da natureza. O Senhor é o Senhor que tem poder, domínio sobre toda a ação da natureza. O Senhor pode parar aqui, olha o que o texto diz com muita clareza. Portanto, não temeremos. Aquele que está no Senhor não vai estar isento do ocorrido, mas nós não temeremos. Olha o que o texto diz, ainda que a terra se transtorne. Ele está dizendo que ainda, o que é a terra se transtornar? Terremoto, é um terremoto, algo que move a terra. Ainda que a terra se transtorne, não temerei. Eu posso ser até atingido por essa terra se transtornando. Por que eu não vou temer? Porque eu sei quem é Deus. A minha vida está nas mãos dele, então eu não temerei. Aí ele diz, e os montes se abalem no seio dos mares. O mar está ali, e aí ele fala ainda que as águas tumultuem e espumejem, na fúria dos montes se estremeçam. Por que a água espumejar? Um maremoto, coisas que estão movendo a natureza. Ele diz, não temeremos. Aí está o grande sentido. Então, primeira coisa, Deus, o refúgio contra a fúria da natureza. Não importa o que da natureza se levante contra as nossas vidas, nós temos que saber quem é Deus. Não importa vírus, não importa as circunstâncias deste mundo, Deus está conosco. Tenha confiança nisso, creia nisso de todo o seu coração. Aí do versículo 4 ao 7 ele diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Do versículo 4 ao 7, então, Deus é recurso contra a fúria das nações. Ainda que as nações bramem, olha o versículo 6, bramam nações, reinos se abalam. Ainda que as nações se levantem, ainda que as pessoas tentem se colocar contra o reino de Deus, contra as coisas de Deus, e até hoje isso acontece. Eu não sei se você sabe, mas nesse momento da história, 1/3 do mundo nunca ouviu falar de Jesus. Sabe o que é Coca-Cola, mas não sabe o que é Jesus. O que é 1/3 hoje da Terra? Nós somos 7,5 bilhões de habitantes. É em torno de 2,3 bilhões de pessoas nunca ouviram falar quem é Jesus. Porque são nações que se colocam totalmente contrária a qualquer coisa da palavra, matam cristãos, hoje, nesse momento da história, mas mesmo assim, Deus faz ouvir a sua voz. Preste atenção no versículo 6, as nações podem se levantar, podem se abalar. Olha o versículo que diz, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Quando Deus quer levar a sua palavra libertadora, e ele o faz com poder. Por isso eu não temo, porque mesmo que tudo se levante contra nós, a natureza, as nações, nós não temeremos, porque nós estamos com o Senhor. E olha, vá guardando ainda aí o seu coração, nós vamos aí ouvir um pouco dos nossos colaboradores com muita alegria no nosso coração e já retornamos com vocês
para trazer o restante desta mensagem. Até daqui a pouco, hein? Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Retornamos, pessoal, retornamos com muita alegria. E eu estava falando aqui do Salmo 46, trazendo esta mensagem linda para o nosso coração. E eu estava analisando aqui dos versículos 4 ao 7, quando nós estamos aprendendo Deus, o recurso contra a fúria das nações, ainda que as nações se levantem, aqui diz o texto de forma muito clara, bramam nações, reinam se abalam, porém, Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. Aí ele termina essa parte dizendo, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus da nossa história, quando ele diz Deus de Jacó, é o Deus da história, o Deus que não está agindo só nesse momento, ele tem agido. O mesmo Deus que tem guardado o seu povo tem nos guardado hoje. Por que temer? Então a natureza pode se levantar, as nações podem se levantar, nós não temeremos, porque o Deus de Jacó está conosco. O Senhor dos Exércitos está conosco. E do versículo 8 a 11, ele diz, vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meu querido e minha querida, meu irmão, minha irmã, você que está conosco, olha que versículo maravilhoso, esse versículo 10. Vocês lembram que eu havia dito para vocês que Calvino, ele coloca este salmo exatamente naquele momento histórico em que Ezequias ora e o exército de 185 mil soldados da Síria, guiados pelo rei Senaqueribe, foi completamente destruído pelos anjos do Senhor, porque Ezequias parou para orar. Então preste atenção no que eu quero falar para você, meu querido. Por que Calvino coloca esse texto lá? Por causa do versículo 9. O texto está dizendo que ele põe termo à guerra. Se o Senhor quer parar uma guerra, ele para a guerra. Se o Senhor quer parar a natureza, ele para a natureza. Se o Senhor quer parar as nações, ele para as nações. Se o Senhor quer parar aqueles que são rebeldes, aqueles que se levantam na terra para fomentar a guerra, e o Senhor quer parar, ele para a guerra. Porque esse é o Deus que nós servimos, o Deus que é Senhor de todas as coisas. E o texto é tão lindo que ele diz, quebra o arco e despedaça a lança e queima os carros no fogo. Sabe o que significa quebra o arco, despedaça a lança e ainda queima o carro no fogo? Ele destrói o poder bélico. Qual que era o poder bélico que as nações tinham para a guerra? Arco e flecha, lanças e as bigas, que eram os carros, que eles chamam de carros, eram as bigas, que eram os carros de batalha, usados para destruir pessoas.
E o texto está dizendo que ele põe termo à guerra. E quando ele põe termo até os confins do mundo, ou seja, não existe limite para a ação de Deus. E quando ele põe, ele quebra o arco, despedaça a lança e queima o carro no fogo. Quer dizer isso? Ele destrói o poder bélico. Não existe poder bélico nesse mundo que seja maior do que Deus é. Muitas nações são reverenciadas por outras nações pelo seu poder bélico. Nós não tememos poder bélico nenhum, porque Deus, se quiser, Ele para qualquer nação, para qualquer poder da natureza e para qualquer poder bélico, porque o Deus de Jacó, o Deus, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É aí que está a nossa alegria. Muito bem, meus queridos, ouvindo tudo isso, vamos trazer mais algumas coisas importantes para a nossa vida. A primeira coisa, Deus é o Deus que governa sobre todos os rebeldes da terra. Mas como se valer da sua suficiência? Como se valer desse Deus de amor? Como se valer desse Deus que está sobre nós? Esse Deus que nos visita, esse Deus poderoso? Como nos valer da sua suficiência? Porque Ele é suficiente, nós não precisamos de mais nada. Ele é tudo que nós precisamos. Primeira coisa, conte com Ele como seu refúgio. Ele é o próprio Deus, que é o nosso refúgio e fortaleza. Olha o versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Conte com Ele, saiba quem é Deus. Viva para esse Deus. Conheça-o como o Senhor dos exércitos. O Senhor que é poderoso. O Senhor que vai à frente. Ele guerreia por nós. Acabamos de ler aqui, se Ele quiser pôr termo à guerra, Ele põe. Pôr termo é parar. Se Ele quiser parar, Ele para. Por isso, as nações podem se alvoroçar, as coisas podem se levantar, o Senhor pode parar qualquer circunstância. Então reconheça como o Senhor dos exércitos, conheça como o Deus de Jacó, porque não se refira a Ele como o Deus de Abraão, o grande homem da fé, ou porque não se referir a Ele pelo menos como o Deus de Israel, o nome dado a Jacó, depois que ele lutou com Deus e o prevaleceu. Jacó significa suplantador ou enganador. Jacó era um conspirador. Por que se referir ao Deus de Jacó como a nossa fortaleza? Isso aponta para a graça soberana de Deus. Deus escolheu o conivente Jacó ao invés do cara legal Esaú, para que todos pudessem ver que Ele nos salva com base na sua escolha. Deus escolhe. O Deus de Jacó, porque foi Deus que escolheu Jacó. Ele não escolheu Esaú. E por que Jacó e não Israel? Para mostrar que Deus escolhe mesmo aquele que é fraco. E esse fraco, esse falho, esse suplantador, esse mentiroso, ele muda a história. E é nesse Deus que nós precisamos confiar. O Deus de Jacó é o nosso Deus. Desse homem frágil, desta mulher frágil, fraca. Mas é o nosso Deus. Creia nele. E outra coisa, recorra a Ele como seu recurso. Beba dele diariamente. No versículo 4 aqui diz uma coisa muito bonita. E aqui no versículo 4 diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Falar de rio para um judeu, ou falar de rio em Israel, não tem como, não tinha rio em Israel. Era uma das poucas nações construídas sem ter um rio perto. Porque na verdade, quem é que sempre sustentou Israel? Não era um rio, era o próprio Deus. Ele era o rio vivo que sustentava. Água é símbolo de vida, especialmente naquela região desértica, onde está ali constituído Israel. Por isso, meu amado, Ele é símbolo daquele que de verdade nos sustenta. Dele vem a verdadeira vida. Encontre-se realmente com aqueles que adoram o mesmo Deus, aqueles que buscam o mesmo Deus. Os versículos 4 e 5 falam de um lugar específico. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde anteamanhã. Daí ele fala de bramos nações, reino se abala. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Nós precisamos estar com aqueles que têm a mesma fé que nós temos. E por fim, aceite Ele como seu governante, aquele que reina sobre a sua vida. Lembra que nós estamos falando de um Deus poderoso, Senhor de todas as coisas, Senhor da natureza, Senhor das nações, Senhor de todo e qualquer poder bélico que possa existir sobre essa terra, Senhor de tudo que existe. Por isso, aceite Ele como seu governante,
contemple as suas obras. O versículo 8 diz: vinde e contemplai as obras do Senhor. O Senhor que é poderoso, aquele que está sobre todas as coisas. Converta-se os seus caminhos. O versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, ou seja, curve-se perante Ele, aquiete-se perante Ele, e saiba que nós temos um Deus de poder, de graça e de misericórdia que está sobre as nossas vidas. Por isso, meu amado, guarde esse Salmo 46 como algo bom para a sua vida nesse momento da história, sabendo que Deus é suficiente para tudo que nós precisamos. É o Deus que está sobre nós, é o Deus que nos guarda, é o Deus que, se Ele quiser, Ele para a natureza, se Ele quiser, Ele para as nações, se Ele quiser, Ele para qualquer poder bélico sobre essa terra, porque Ele é o nosso Deus. Vamos descansar nele, lembrando-nos, terminando aqui, lembrando, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó, quem é Jacó? Homem fraco, frágil, mentiroso, que manipulava, homem pecador, é o Deus de Jacó, ou seja, o nosso Deus. Nós somos igual a Jacó. Ele é o mesmo Deus. Creia nele e você sabe que Deus é contigo. Deus te abençoe. Daqui a pouco nós vamos estar orando com vocês, terminando este momento com muita alegria no nosso coração. Vamos orar. Oração é conversar com Deus, oração é tocar o céu, oração feita. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por este salmo, Senhor, tão importante para as nossas vidas. Que nós possamos, Pai, buscar no Senhor, porque o Senhor é suficiente. Isso é tudo que nós precisamos, não há nada mais do que precisamos do que o Senhor, porque o Senhor é poderoso sobre todas as coisas. Que nós possamos compreender, Pai, o Teu poder, o Teu governo sobre todas as coisas. E, ó Pai, nos calarmos, nos aquietarmos e saber que Tu és Deus sobre tudo que existe. Obrigado, Senhor, no nome santo de Jesus é que nós oramos. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, fique com Deus e até uma próxima oportunidade. Pois a oração é a chave da vitória. Oração é buscar sustento, oração é agradecimento, oração não é só pedir, é gratidão também. Pra Josué o céu ficou parado, para Elias o holocausto queimado, oração aquieta o mar, faz tempestade acalmar. Pois